É muito bom estarmos mais uma vez juntos para meditarmos nas grandes perguntas que Jesus fez. Hoje, agora, nós vamos ler e estudar mais uma pergunta do nosso bom mestre Jesus, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 18. Diz assim a pergunta de Jesus: Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Talvez, a princípio, alguém diga assim: o que será que Jesus está querendo relacionar, dizer, ensinar com essa pergunta tão difícil? Porque Jesus é bom, todos sabem disso. Então Jesus não está querendo ser chamado de bom? Quais são as lições que nós podemos tirar desta grande pergunta de Jesus? Para isso, eu quero voltar um pouquinho e também adiantar um pouquinho o texto. A partir do verso 17, nós temos a história, e é muito importante, é sempre importante, olharmos para o contexto da história. Diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então Jesus prossegue conversando com esse homem, dizendo que ele precisa cumprir os mandamentos. Os mandamentos que estão lá na Bíblia, também registrados lá na Bíblia. E os judeus sabiam desses mandamentos. Jesus fala: você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve dizer falso testemunho. E saiu por aí dizendo os mandamentos para aquele jovem. Então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Talvez esse homem já não fosse mais tão jovem, já não fosse mais tão novo, porque ele faz referência à sua juventude, ou seja, ele diz: Jesus, desde sempre, desde a minha juventude, desde que eu me entendo como gente, eu cumpro todos os mandamentos. Eu sou uma pessoa fantástica, eu sou um homem fantástico, um homem bom, um homem íntegro. Será que é assim? Certa ocasião, em um dos meus ministérios, eu encontrei um homem assim. Ele se achava tão perfeito, ele se achava tão observador da lei de Deus, ele se achava um crente tão fiel que quando aconteceu um problema na família dele, sabe qual foi a reação dele? Ele disse assim: Mas por que logo eu, que sou tão bom? Por que logo da minha família, que é tão boa? Não. Jesus diz para aquele rapaz, para aquele homem: não há sequer um bom, exceto Deus. Não que Jesus estivesse tirando a sua própria pessoa dessa lista de bom. Não é isso. Jesus não tinha nenhuma preocupação em ser bom, ou muito menos deixar de ser bom, porque de fato ele era 100% bom. Jesus sempre foi bom, foi, é e o será para todos sempre bom. Sempre bom. Essa questão não atinge Jesus Cristo, porque ele sabe quem é. Se Deus é bom, ele também é bom, porque os dois são um só, com um só. Os dois são um só. Um só de bondade, um só de ação para a salvação da humanidade. Então, Jesus, por que disse isso? Porque Jesus queria mostrar àquele homem, e assim como mostrar a mim e a você, que não há ninguém perfeito, não há ninguém bom. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E mesmo quando nós cumprimos este mandamento, alguma coisa está faltando. E é justamente isso que Jesus vai dizer. Continuando o diálogo, Marcos diz que Jesus fitou com amor. Jesus olhou como que dentro dos olhos daquele homem e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. E sabe o que aconteceu? Marcos responde: aquele rapaz, aquele homem, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O problema não está em ser dono de muitas propriedades. O problema não está em possuir riqueza. O problema é quando as muitas propriedades e quando a riqueza se tornam donos.
de nossa vida. Tudo que é material precisa nos servir e não nós servirmos ao que é material. Entende a diferença? É preciso que toda a riqueza, que todo o tesouro, que todo o salário e todo o dinheiro, tudo, enfim, sejam úteis, sirvam a nós, sejam úteis a nós e não a esses bens. Quando há essa troca, quando nós nos tornamos escravos das riquezas, aí sim, falta alguma coisa. E Jesus foi no âmago da questão. E ali, onde aquele homem tão cumpridor de todos os mandamentos escondia-se a si próprio, porque ele estava se escondendo dele mesmo ao ter na riqueza o seu Deus. Então, contrariado, ele retira-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos a capacidade de dar o valor certo a cada coisa neste mundo e, sobretudo, o valor infinito a sermos fiéis a Ti. Que a Tua graça nos alcance, Senhor Deus, mais e mais, neste esclarecimento e que sejamos livres da escravidão, inclusive das riquezas. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.